Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, 20 milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas da escravidão contemporânea. No Brasil, a Justiça do Trabalho atua em processos sobre o trabalho escravo, ao fazer o reconhecimento da relação de emprego e determinar o pagamento de verbas trabalhistas. Uma dessas condenações foi feita pelo TRT de São Paulo. Acompanhe. As fotos mostram uma oficina de costura fechada em 2011 após uma operação do Ministério Público do Trabalho em São Paulo. 15 trabalhadores, incluindo um adolescente de 14 anos, foram encontrados em alojamentos submetidos a condições degradantes de trabalho e moradia. Trabalhos forçados, jornadas exaustivas, restrição de liberdade em razão de dívida, condições degradantes de trabalho. Os elementos que caracterizam a escravidão moderna estão previstos no artigo 149 do Código Penal e vão além da privação de liberdade, abrangendo também a ausência de condições mínimas de dignidade conferidas ao trabalhador. E segundo a Organização Internacional do Trabalho, 20 milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas da escravidão contemporânea. O trabalho forçado pode ser aquele em que você é ameaçado, ou você faz, ou eu vou voltar para a sua terra natal e vou fazer um mal para a sua família porque eu sei quem é, porque eu conheço, porque eu sei que você tem filho. O trabalhador podia até ter o direito de ir e vir, mas a liberdade fica cerceada. Então, essa coação, não só a física, não é só a existência de algemas, mas essas pressões psicológicas que são realizadas no trabalhador também podem chegar a configurar o trabalho em redução análoga de escravo. A política de erradicação do trabalho escravo no Brasil é referência em todo o mundo, mas em outubro de 2017, uma portaria do Ministério do Trabalho despertou a preocupação dos procuradores quanto ao enfrentamento do problema. A portaria do Ministério do Trabalho e Emprego foi uma portaria muito criticada, porque ela acaba por reduzir o tipo penal para as hipóteses em que há cerceamento da liberdade de locomoção do trabalhador. No Brasil, entre 2003 e 2017, foram resgatados mais de 43 mil trabalhadores em condições análogas a de escravos, 1.529 no estado de São Paulo e 525 na capital. O perfil predominante do trabalhador em situação de escravidão no município de São Paulo é de homens entre 18 e 24 anos, com escolaridade até o 5º ano incompleto, que trabalham como costureiros na confecção em série e que se enquadram como mestiços. Em novembro, a grife de roupas Amy Officer foi condenada em segunda instância pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região por manter trabalhadores em condições análogas a de escravo em suas oficinas. A decisão incluiu pela primeira vez a aplicação da Lei Paulista de Combate à Escravidão, que prevê que empresas condenadas sejam banidas do Estado por até 10 anos. O interesse da lei, veja, não é sancionar a empresa, não é banir a empresa, é que a empresa passe a preocupar-se preventivamente em que na sua cadeia de produção não haja a redução de pessoa à condição análoga de escravo. Atualmente, a atuação da Justiça do Trabalho nesses casos se limita ao reconhecimento da relação de emprego e das verbas decorrentes. Mas uma proposta de emenda à Constituição em tramitação no Congresso desde 2009 quer ampliar a competência dos tribunais trabalhistas. Todo o arcabouço utilizado para delimitar o que é o que não é trabalhista. São convenções da OIT que trazem as principais linhas para definir o que seria ou não seria esse trabalho forçado. Então, quem defende essa vinda da competência específica para esses crimes para a Justiça do Trabalho, defende nesse sentido. É uma especialidade da Justiça do Trabalho e, sobretudo, quando nós falamos desse crime de redução da pessoa à condição análoga de escravo, seria uma forma de evitarmos divergências, soluções divergentes sobre a mesma situação.